sem muita formalidade, sem muito rodeio. Eu fiquei entre contar algo dos irmãos e não contar. Mas quando o irmão Mauro subiu aqui e ele falou de avivamento, eu lembrei de uma experiência que eu tive nessa viagem. Eu sei, irmãos, que parece assim, eu sou meio fora da casinha mesmo. E comigo ele não tem hora, não tem tempo para se mover e para se manifestar. E eu estava na estrada, o Espírito Santo entrou, tomou o carro, e houve um mover tremendo de intercessão na minha vida naquela hora. Irmãos, eu não estou brincando não, o que eu vi foi algo sobrenatural. Eu vi isso acontecendo aqui, no MRJ. Eu via uma força, uma luz muito intensa, como se fosse jatos de luz que atravessavam os irmãos aqui no culto. E os irmãos não percebiam, mas eu enxergava, e era algo tão poderoso que ia enchendo o coração dos irmãos. É como se fosse aquela famosa bola de fogo, como se fosse um cometa, imagina assim, mas entrando assim, uma coisa pequena, mas que entrava e saía de um e de outro, e fazia uma volta assim, ficava rodeando, fazia um redemoinho no meio dos irmãos. E o Senhor, naquele momento, o Senhor me mostrou que aqui vai desencadear um avivamento que vai expandir para todo o Brasil. Deus vai extrapolar o Brasil e vai à América Latina, América do Sul, e vai inundar, sabe, todas as nações da terra. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. As pessoas vão viajar de longe para vir ver o que Deus está fazendo aqui, e vão levar essa chama de avivamento para outros lugares. Assim, de saída, é isso, já é algo que eu quero compartilhar aqui. Eu estava na dúvida, mas veio essa testificação de que não vou entregar. E eu já fiquei descompensada aqui, meu coração já está para sair pela boca. E eu queria falar um pouco hoje à noite sobre a mente renovada pelo poder da fé. Tenho meditado muito sobre isso. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17. A palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando em dois tipos de fé. Existe uma fé que ela é natural. É a fé que você usa para estar sentada nessa cadeira e saber que essa cadeira não vai fazer você cair no chão, ela vai segurar o teu peso e você não vai cair. Isso é uma fé natural. A fé natural para pegar um ônibus, saber que ele vai te levar no destino que você quer. Existe uma fé que é natural. A fé é a capacidade de crer em algo ou alguém, não é? A fé natural. Mas essa fé que tem o poder de transformar a nossa mente, que tem o poder de transformar a nossa cognição, a nossa maneira de interpretar as coisas, de perceber o mundo, de perceber quem nós somos, perceber quem Deus é, está ligada a um ouvir espiritual, a uma fé que é sobrenatural. Ela se sobrepõe a essa fé que é natural. Entenderam? A gente precisa entender isso. Então eu preciso entender que existe essa diferença. Eu posso crer de forma natural, mas o crer, a fé que de fato transforma a minha mente, é uma fé sobrenatural. Amém? Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
vem pela palavra de Deus. Ou seja, é quando todos nós aqui que um dia nascemos de novo, nós experimentamos isso. Seu espírito estava morto. E eu me lembro que há alguns meses atrás eu tive uma experiência muito preciosa. Eu não sou muito de estar tendo essas experiências toda hora. Mas eu fui orar por uma pessoa que queria entregar a vida dela para Jesus. E na hora que eu estava orando por ela, eu vi o espírito dela. Acredita nisso? O espírito dela em coma. O espírito dela estava morto, estava adormecido. E quando eu comecei a liberar a palavra de Deus, o espírito começou a se mexer. Começou a ter sinais de vida. Ou seja, houve um despertar do espírito daquela pessoa. E o Senhor me deu a capacidade naquele momento de enxergar isso. Eu sei que é muito louco. Acredite se quiser. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual é o outro nome da palavra de Deus? Alguém sabe me dizer? Como é o nome da palavra? A palavra é... Tá bem espiritual esse aí, tá bem gospel. Qual é o outro nome do verbo? Qual é o outro nome do verbo? Jesus é o verbo. Ele é a palavra. São as suas palavras e as suas obras que despertam o espírito adormecido. É que faz com que o ser humano que não tem vida espiritual possa ser despertado, passar a ter vida em Cristo. Entenderam? Mas não basta apenas essa experiência do novo nascimento, de ser despertado de um sono de morte espiritual. É necessário que a mente do ser humano seja transformada. Por quê? Porque eu quero dizer para você que, por mais que seja difícil, por mais que seja pesado eu dizer isso para vocês, mas na verdade nós chegamos a Cristo impregnados de mundo. E tem mais mundo dentro de você do que você gostaria. Tem mais mundos, conceitos humanos na nossa mente do que nós gostaríamos que tivesse. Isso é fato. Por isso que a gente precisa, por isso que esse tema, essa temática de renovar a mente, ela é tão importante, tão imprescindível. Porque não dá para eu caminhar com Cristo, eu seguir nesse trilho, nessa jornada e crescer espiritualmente se eu não renovo a minha mente. Eu vou continuar caminhando aqui, desfrutando do relacionamento, da amizade das pessoas, do amor, desse momento gostoso em que a gente é tocado pelo amor de Deus, a gente é tocado pelo Espírito Santo. Mas se a minha mente não for renovada, eu vou ser mais uma das pessoas, das centenas de pessoas que já passaram por aqui e que hoje não estão mais aqui. Se nós tivéssemos hoje aqui a quantidade de pessoas que já passaram por aqui, isso aqui não caberia, irmãos. É inimaginável o número que nós teríamos de pessoas aqui. Na verdade, se as pessoas que vieram tivessem permanecido, meu Deus, isso não aconteceu só aqui, não é um fenômeno só da redenção, isso é um fenômeno global. Por que as pessoas não permanecem? Elas não permanecem porque não renovam a mente. Elas querem estar na presença, querem estar no aconchego social dos irmãos, mas às vezes elas estão desatentas quanto à responsabilidade, quanto à necessidade de uma renovação de mente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, é importante a gente lembrar que para a gente desenvolver uma fé madura, aí que vem os embates. Deus ele vai nos colocar em situações difíceis. Tem situações que somos nós que nos colocamos. Mas existem também situações que Deus permite que a gente passe por elas. Para a nossa fé ser provada. Para a gente aprender a fazer as escolhas certas. Porque a vida não adianta, nem que você não goste disso, mas a vida é feita de escolhas.
Posso ouvir um amém? Entenderam? Diga, a vida é feita de escolhas. Até escolher, não escolher, já é uma escolha. Ah, não quero. Eu escolho, não escolhi. Já é uma escolha. E a tendência, quando você não quer tomar uma decisão, não quer se posicionar, é que justamente você não se posiciona, porque talvez você esteja vivendo, né, sem compromisso. E uma das coisas que eu listei aqui, que a dificuldade nossa de renovar a mente, é porque muitas vezes a gente não quer decidir em abrir mão do mundo, dos conceitos humanos, dos conceitos mundanos, da nossa vida, né, no mundo. Às vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não sai da gente. Entende? Para que o mundo saia, algo novo precisa entrar. É por isso que é tão importante a gente renovar a mente. Sair as coisas do mundo, o conceito do mundo, a maneira de pensar do mundo e passar a entrar a maneira de Deus pensar. Qual é a vontade de Deus? Quais são os princípios de Deus? E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com implicância da igreja, ou implicância do pastor, ou implicância do discipulador, ou implicância do líder. Não é que alguém está te forçando. Não, ninguém deve forçar ninguém. Eu sempre digo que ninguém pode forçar mudança na vida de ninguém. Porque quando o ser humano força uma mudança, ele vai, na verdade, levar a pessoa à hipocrisia. E às vezes a pessoa se engana, ela pensa que está enganando o outro, mas ela está enganando ela mesma. Entendeu? Então ninguém força a mudança, ninguém força a transformação. Isso é uma decisão que cada um de nós tem que tomar na vida. É uma escolha. Diga para a pessoa que está do seu lado, renovar a mente é uma questão de escolha. Então, e aí eu listei algumas coisas. A gente vai fazer 29 anos de redenção. E eu já... e durante todo esse tempo eu me deparei com muita gente. Eu lembro de um rapaz que veio passar uma chuva aqui. Ele era bem jovem. E ele estava numa luta, ele não era daqui da igreja. Ele veio só passar uma chuva mesmo, depois ele voltou para a igreja dele. Ele disse para mim algo muito... Ele disse que tinha problema de maus pensamentos. 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos ele tinha, né? Ele tinha problema com maus pensamentos. Aí eu perguntei para ele e disse, tá, então me diz aí, como é que é a tua rotina? Aí ele disse, eu acordo de manhã, eu vou para a escola. Não, acho que ele tinha menos de 16, ele tinha uns 15 anos. Eu vou para a escola, aí eu volto, aí eu almoço, aí eu assisto Vale a Pena Ver de Novo, aí depois assisto Sessão da Tarde, aí depois a novela das 6, a novela das 7, a novela leve, e mais um filme à noite e tal. Aí eu tenho, tá, nesse tempo todo, quanto tempo que você gasta assim na sua vida devocional? Você ora? Ele disse, ora. Mais ou menos quanto tempo? Bem, eu oro antes de tomar café, antes de almoçar e antes de jantar. E antes de dormir. Eu digo mais ou menos assim, fazendo um cálculo, tu acha que tu ora há quanto tempo? Eu acho que eu oro assim uns 10 minutos. Eu digo, não sei, você que sabe, né? Imagina, orar para agradecer o café, o almoço, né? O jantar e a hora de dormir. 4 orações, né? Ele lembrou de Deus 4. Tá, me diz uma coisa, quanto da Bíblia você lê? Ai, agora que tem um negócio. Porque ele só lia a Bíblia no final de semana quando ele ia para o culto. Naquela época não tinha célula, né? Para vocês verem que não faz muito tempo. Não tinha célula, então ele só ia ler a Bíblia quando ele ia para o culto. Eu digo, tá aí, esse é o problema. Você está mais cheio de mundo do que cheio de Deus. Você está em
investindo mais tempo, né, nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Você está sofrendo porque está assim, com lutas, com maus pensamentos, com pensamentos imorais, aquela coisa toda. Mas você tem que fazer uma escolha. Você tem que se encher de Deus. Então, eu listei aqui, assim, para ser muito prática com vocês, o que atrapalha, o que te impede de renovar a tua mente. Porque a questão aqui, que o grande medo é a alienação. A maioria das pessoas diz, lá vem com aquela história de alienação. Não é isso. Não é essa a proposta. Deus não quer que a gente seja alienado. A gente tem que estar no mundo, mas, sabe, eu preciso estar em contato com o mundo, vivenciando todas essas novas tecnologias, por exemplo, né, conversando com as pessoas, me relacionando com elas. Mas existe uma diferença aqui, que uma realidade que é diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, como é que é o nome? Michele. Eu não conheço a família da Michele e eu não moro na casa da Michele. A Michele vai fazer um aniversário e ela me convidou. E eu vou na casa da Michele. E aí eu chego na casa da Michele, eu estou de visita. Eu estou de passagem. Eu vou ficar um período lá da festa, depois eu vou embora para minha casa. Certo? Então eu incursionei na casa da Michele. Essa palavra incursão, ela tem 3 significados. Mas o significado que eu estou usando é o significado de visita, de passagem, de fazer um tour, né, dar um giro. Isso é incursionar. Então, qual é o problema? Eu incursiono na igreja, eu incursiono no reino de Deus e vivo no mundo. Ou eu incursiono no mundo e eu vivo no reino de Deus. Entenderam? Ou eu me mudo com malecuia para a casa da Michele, ou eu apenas visito a casa dela. Quando eu visito a casa dela, eu não preciso necessariamente seguir a rotina da casa dela. Mas se eu me mudar para a casa dela, eu vou ter que seguir a rotina da casa dela. Vocês estão entendendo? Eu estou vivendo no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu incursiono nas coisas. Por exemplo, eu não vou agora me isolar, me alienar, nunca mais vou no aniversário, porque agora eu sou crente. Não é isso. Eu posso ir no aniversário de gente que não é crente, e mesmo assim eu não me contamino com o estilo de vida daquele povo. Eu posso incursionar, por exemplo, ter um grupo de estudos na faculdade, eu posso, na escola, eu posso incursionar com aquele grupo, mas eu não sou influenciado por aquele grupo. Entenderam? Então eu posso estar, de fato, por exemplo, eu posso ser muito seletivo no que eu vou assistir na televisão, no cinema. Eu tenho que ser seletivo. Amados, o Espírito Santo está dentro da gente. Ele mesmo sinaliza: epa, esse papo aí está ruim para ti, está ruim para a gente, saca? Entendeu? Vocês pensam que eu não sei falar assim? É sério? Então eu posso incursionar, mas eu não faço parte daquele universo. Entendeu? Posso ouvir um amém? Ou tá ouvindo algumas interrogações assim? Sabe assim? Estou vendo. Mas eu vou explicando. Olha só. Algumas coisinhas que eu listei. Do porquê que a gente não renova a mente. Por que a gente não ativa a fé? Porque a fé nos ajuda a ativar a renovação da nossa mente. Primeiro, a falta
de compromisso com o nosso crescimento espiritual. A gente precisa ser responsável. Uma das características de uma pessoa madura é quando ele começa a ser responsável. Você tem que parar de responsabilizar os outros pelo desenvolvimento da sua fé. Quando a gente é novo convertido, a gente não sabe muito, a gente precisa de ajuda. Mas da feita que eu estou aprendendo, eu tenho que aprender e tenho que começar a caminhar pelas minhas próprias pernas. Eu não preciso esperar que um culto chegue, ou a célula, ou o discipulado chegue para eu poder ler a Bíblia. Para eu falar com Deus. Eu preciso me responsabilizar. É interessante que os hebreus levaram um puxão de orelha. Lá em Hebreus, no capítulo 5, se você estiver querendo ler ou anotar, em Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar as quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, que é arrependimento, né? O batismo, ressurreição, que é a base da fé evangélica. Aí está dizendo aqui: e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume de quê? É o costume de ler a palavra. Os sentidos espirituais estão exercitados, tá? Precisa muita coisa, o cara entende, saca logo. Olha o que ele está dizendo aqui. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. E é algo que a gente precisa ficar alerta, porque está na hora da gente crescer. Hello! A gente não tem muito tempo, está contando a hora. É tempo de diga para você mesmo, bem alto: crescer. Vocês não querem crescer. Parêntese, deixa eu dizer uma coisa para você. No nome de Jesus, abra a boca. Abra a boca. O Senhor vai te encher. Dizem que crente de boca fechada é crente oprimido. Eu já falei isso no retiro, vou repetir. Você quer romper? Abra a boca. Proclame. Grite para você mesmo acordar. Se você fica calado, você fica oprimido. O diabo ganha vantagem sobre você. Quem está contando isso aqui para vocês é alguém que teve experiência. Eu não estou falando nada do que eu li no livro. Eu estou falando para vocês algo que eu experimentei. Uma vez eu tive oprimida aqui dentro da igreja. Eu tinha isso, Priscila era bebê ainda na época. Eu tive desentendimento com o marido em casa, eu não queria vir para o culto. E aí eu estava lá, não vou não. E fiquei lá de birra. Espírito Santo, meu companheiro, o que você vai ficar fazendo aqui? Quase que ele dizia: agora. Tá bom, eu vou. Cheguei e não queria entrar. Eu não queria entrar. Aí, desculpa, costa larga. Fiquei com a neném lá fora. Ela era bebê de colo. E aí, o Espírito Santo, entra. Eu digo: Senhor, estou chateada, estou mordida, estou com raiva. Não quero fazer nada hoje. Quando chegou, estava um culto maravilhoso, eu só estava cantando, celebrando e tal, e eu oprimida.
E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E olha a oração que eu fiz. Eu disse: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu te louve. Era tudo que ele estava esperando. Um posicionamento da minha parte. Irmãos, caiu um raio na minha cabeça naquela hora. Eu tive que só jogar a Priscila para outra pessoa. Ela foi por causa de outra pessoa. A pessoa me tomou. Eu fui cheia do Espírito Santo. Falei em língua, profetizei. Foi um negócio, romper. Então, no nome de Jesus, não seja refém da sua mente, das suas preocupações, das suas tristezas. Não seja refém da opressão. Abra a boca, rompa. Vocês estão com medo de mim? Estou desconfiada. Estou desconfiada que vocês estão com medo de mim. Tem gente que não quer nem falar comigo pessoalmente. Tem gente que acha que eu tenho escândalo. Eu gosto muito também de uma palavra que o apóstolo Paulo fala com os filipenses, lá no capítulo 2, versículo 12, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É imperativo que você desenvolva a sua salvação, que você invista, que você esteja comprometido em crescer em Deus, crescer no conhecimento, crescer na convicção do que Ele fez. E agora eu vou falar com temor e tremor. Temor e tremor. Temor é você permitir que Deus cresça na sua vida. Sabe, eu tenho percebido que muitas vezes a alegria da salvação vai embora. Às vezes as pessoas, elas se sentem oprimidas pelo maligno. O diabo ganha vantagem na vida das pessoas, porque elas têm a experiência da cruz e deixam elas lá atrás. Essa experiência lá atrás. A experiência da cruz, ela vai diminuindo com o passar do tempo e ficam lá atrás. Eu quero dizer para você que não. A experiência do que Jesus fez na cruz do Calvário para você tem que estar diante de você todos os dias. E à medida que você valoriza, em que você dá valor para aquilo que Ele fez, você agrega, você declara que aquilo ali é digno de honra, é digno de glória, é digno de amor, é digno de devoção. E você começa a ter uma atitude, a viver como alguém que vale o preço que Ele pagou. Criador do universo, nada mais, nada menos do que aquele por quem todas as coisas foram feitas, por quem todas as coisas estão sustentadas juntos, segundo Colossenses capítulo 1, ele fala isso. Não foi outra pessoa não, foi o Criador do universo, aquele que fez as estrelas, o céu, o mar, o sol, tudo que existe. Foi Ele que tomou o lugar, o seu lugar na cruz do Calvário. Inquiete-se com essa verdade, apaixone-se por esse amor. Nunca mais permita se sentir pequeno, diminuído e sem valor, que o Criador do universo não vê por você. Vocês não entendem ainda, porque a mente de vocês ainda não está renovada, ainda está num processo. Porque quando chegar lá, vocês vão levantar da cadeira e vão gritar. Sabe? É isso que eu estou dizendo. É a convicção do que Ele fez, a grandeza. É dar o valor que é devido. É valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Às vezes a desgraça que você dá mais valor do que te aconteceu de ruim no passado. A desgraça que você dá mais valor para circunstâncias ruins da sua vida do que para aquilo que Jesus fez por você. A sua mente ainda está impregnada, agarrada nessas coisas.
coisas. Você tem que viver uma relação com Deus no desenvolvimento da sua fé, com temor e tremor. Com temor não é medo de Deus, é com temor, porque você respeita quem você carrega. Você toma consciência do que Ele fez, de quem você carrega aqui dentro. Esse temor, esse respeito. Não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Eu não vou permitir que meus pensamentos divaguem e me levem para longe dele. Tremor. Tremor da presença. Tremor da grandeza dele, da santidade dele. À medida em que eu conheço a Deus, à medida em que eu me relaciono com Ele, eu vejo a santidade de Deus e a minha miséria. Aí eu me torno grata. Eu me sinto grata. Eu não me meço por quem é maior, melhor, pior do que eu. Eu me meço por Ele. E eu sou tão grata porque Ele me aceitou. Ele me amou. Sabe? Ele me envolveu. Sabe, se o sacrifício de Jesus não provocar em você um impacto, você vai viver uma vida sem graça. Como é que você vai escapar? Hebreus 2 diz: como é que você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Se essa salvação não tiver, se Jesus, o sacrifício de Jesus não crescer diante dos seus olhos todos os dias e ver ele ficar enorme, imenso, você vai viver uma vida sem graça. Talvez você não consiga vencer o pecado na sua vida. Você talvez nunca cresça. Se você banalizar a cruz, se você banalizar o que aconteceu ali, vocês acham que o Espírito Santo canta tanto aqui? Responda, por quê? Por que que nós cantamos tanto sobre o amor dele? Ele é educado. Ele não existe. Mas a verdade é que ele gostaria de ser amado do jeito que ele amou, gente. Ele não diz nada. Ele deixa implícito que ele gostaria que nós o amássemos do jeito que ele nos amou. Ele não botou barreira. Ele não disse mas. Ele não disse sim. Não. Ele não teve medida. Ele nos amou de forma extravagante. Eu não me acostumo com isso. Se tem alguém que por 40 anos não se acostuma com isso, essa pessoa sou eu. Parece que eu aceitei Jesus ontem. Eu tenho essa sensação dentro de mim. Mas porque eu, a cada dia, eu sei que tem muito para conhecer, eu tenho a eternidade toda, mas eu quero chegar o mais longe possível. Porque ele disse mesmo lá em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna começa agora. A vida eterna é essa, que te conheço a ti, Deus Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É conhecer. Fé é conhecimento de quem Ele é e do que Ele fez. A segunda coisa é o esquecimento, a falta de prioridade em alimentar a fé através de uma vida devocional. Você precisa se encher disso aqui. Isso aqui tem um outro nome, nome disso é? Como é o nome? Você nunca vai ter uma relação com Ele, com Jesus, que você canta, para quem você chora, se você não se relacionar com essa palavra. Não adianta. Senão você vai ter uma coreografia de crente, mas você não vai ter intimidade com Ele nunca. Porque a intimidade que você tem com Ele é através
da palavra. Entenderam? Os irmãos entenderam o que eu falei? Amém. Então, esquecimento ou falta de prioridade. Tem tanta coisa para fazer e aí eu não me alimento da palavra. Fico agitado de muitas coisas, com muitas coisas para fazer, eu não me alimento da palavra. Eu não me alimento e eu esqueço o que Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 57. Ele disse: quem de mim se alimenta, diga, quem de mim se alimenta, não, vamos todos juntos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que você se alimenta? Do que você se alimenta? Você vai viver pelo que você se alimenta. Você quer ter vitória? Veja o que você está se alimentando. O que você alimenta a sua alma? Eu sei que é muito legal, gente, é muito legal, é muito legal. Eu sou bem cinéfila, eu gosto muito de cinema. É muito legal o conhecimento, muito legal o bate-papo no Instagram, sabe, no Face, etc, etc. Mas nada disso pode tomar a prioridade, tomar o lugar, levar mais tempo do que eu tenho com essa palavra. E eu quero dizer aqui uma coisa, que não basta ler a Bíblia. Fala para você que está do seu lado, não basta ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é suficiente. Sabia disso? O que mais precisa, além de ler a Bíblia? Alguém tem uma dica para mim aqui, rápido? Tá, oração, gosto demais, irmã, gostei de ver. Também, irmão, muito espiritual, glória a Deus. Mas está vendo como a gente não está afeito a um detalhe em relação à palavra? Meditar. Não é a quantidade do que você lê, mas é o quanto você medita. Você pode ler muito para cumprir o seu plano de leitura, mas talvez você não esteja meditando. Isso não faz parte da nossa cultura, né? E às vezes a gente está agitado com tanta coisa, a gente está com tanta informação. Essa é a geração da high-tech, né? Com muita informação, muito rápido, tudo muito rápido, rápido. Nossos neurônios ficam fritando. A gente pouco relaxa para pensar, pouco se reflete, se pensa, se remói. Alguns dizem que meditação é como o ato, desculpa a nojeira, mas é o ato de ruminar. Por exemplo, de um boi. Nunca esqueci, eu aprendi isso em 1900 e bolinhas. Ele come o capim, ele tem 2 estômagos, ele vai para o primeiro estômago, faz aquele primeiro processo, ele envolve em enzimas e tudo mais. Depois que ele passa por esse processo, ele regurgita. Você que é nojento, né? Volta para a boca. E ele mastiga novamente e depois ele digere. Ele engole, entendeu? A meditação é assim. Você lê a palavra e você passa tempo meditando nela. E quando você medita, Deus fala contigo. Se você está cheio da palavra e medita, você vai sendo abastecido. Porque não basta, como eu falei, não basta ler. Você pode ler e só ser uma leitura passou batido, mas quando você medita, ela penetra. Ela começa a penetrar. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração.
ela vai a ponto de dividir juntas e medulas. Imagina a grandeza e o poder da palavra. Essa mesma palavra que tem poder de transformar nossa mente é a mesma palavra que fez o mundo existir. Ela é poderosa. Se ela teve poder para fazer você nascer de novo, ela tem poder para renovar sua mente. E você vai parar de ficar pensando como todo mundo. E você vai parar de pensar como você pensava há algum tempo atrás. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Para que eu tenho que renovar minha mente? Para pensar como Deus pensa. Eu enxergar como Deus enxerga. Eu preciso disso. Então, abra sua Bíblia lá em Salmo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Depois você pode ler o resto e você vê o resultado de quem não apenas lê a palavra, mas medita na palavra de dia e de noite. Lá em Josué, no capítulo 1, também há uma instrução muito clara para Josué, que ele precisava meditar. Vamos lá, Josué capítulo 1, dá uma olhada lá, a instrução que Josué recebe. Vamos lá, eu nem anotei esse texto, mas o senhor acabou de me lembrar esse texto de Josué. E ele diz aqui, maravilhoso, ele diz aqui no versículo 8, não cesses. Diga para a pessoa que está do seu lado, não pare. Não cesse. De falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Amém. Você quer ter sucesso? Medita na palavra de dia e de noite. Se tem alguma coisa que tem que encher a sua cabeça, é a palavra de Deus. Tem outras referências. Salmo 77, 11 e 12. O Salmo 119. Irmãos, eu desafio você a ler Salmo 119. E você vai ver no Salmo 119 quantas vezes fala sobre a lei do Senhor. A lei é a palavra de Deus. Meditar na palavra. Vamos só ler o Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. Ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. São palavras do rei Davi. Então é muito importante não apenas ler a Bíblia, não apenas orar, porque você vai orar. Se você não está cheio da palavra, se você não meditou na palavra, você pode orar segundo você mesmo. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai orar segundo a vontade de Deus. Amém? E aí a sua oração com certeza vai ser respondida. Amém? Então, leitura da palavra, oração, meditação. E aí tem mais. Mas alguma coisa que é importante a gente entender. Por que a mente da gente não é renovada? Falta de disciplina dos pensamentos. Pastor, eu nunca vi esse negócio de disciplina dos pensamentos. Quem já ouviu falar sobre disciplina dos pensamentos? Levanta a mão bem alto. Pouca gente, né? Ouviu falar. Se eu te chamasse aqui agora para falar sobre isso, você poderia me dizer o quê? Disciplina dos pensamentos? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos.
Sério. Nossos pensamentos são como um animal, um pássaro selvagem. Quem aqui não está, sabe, orando, começa a orar e daqui a pouco a sua mente, daqui a pouco fica, alguém já passou por isso aqui? Alguém? Não é? Gente, se alguém não passou por isso, puxa vida, eu quero te conhecer pessoalmente. Todo mundo já passou por isso, não é? Nossos pensamentos, como eu falei, eles fervilham. A gente está aqui numa boa, está aqui no culto, já está pensando no lanche daqui a pouco. A gente está aqui no culto e a gente já está pensando, né, naquela saída que vai depois do culto. Não é hora para te pensar nisso, é hora para te pensar no que eu estou falando aqui. Mas é a disciplina dos pensamentos. A gente precisa, na verdade, domesticar nossos pensamentos. Eles precisam ser domesticados. Existem pessoas que estão divagando nos pensamentos, que têm dificuldade até de prestar atenção no que está lendo na Bíblia, que está orando, por causa da indisciplina dos pensamentos. E os pensamentos, eles são muito afetados pelas informações que nós colocamos para dentro da nossa mente. Por isso que é muito importante a gente entender que existe uma batalha pela nossa mente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Existe uma batalha pela nossa mente. Muita guerra. Quero dizer para você que para tudo aquilo que Deus vai fazer através de você, você precisa vencer a batalha na mente. E você precisa da disciplina dos pensamentos. E você precisa se encher. Uma coisa é um passarinho, que é um pensamento vir sobre a sua cabeça. Outra coisa é ele pousar e fazer ninho. Tem gente que não vai para o pecado às vias de fato, mas não toma os seus pensamentos e entra no campo da fantasia. Pastora, por que a senhora está falando esse negócio agora? Eu já estou descendo. Foi Jesus que falou, se você olhar para uma mulher que tem pensão impura, já adulterou com ela. Então eu preciso entender que existe uma guerra e eu preciso treinar a minha mente, eu preciso permitir que o Espírito Santo dome a minha mente. Ela precisa estar cativa à autoridade de Cristo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando enganos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses 4:8, quem está anotando, anota Filipenses 4:8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu preciso cultivar bons pensamentos. Eu preciso, por isso que eu falei sobre meditação, porque a meditação, ela colabora com o processo de ter a sua mente cativa em obediência a Cristo. Para você nunca mais ser vítima da sua mente. Você, ai pastora, mas eu nem queria pensar em ver. Tudo bem. Veio uma seta. O que você vai fazer com isso?
Reage. Vira para você que está do seu lado. Reage. Reage. Aqui está dizendo aqui, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E qual é a obediência de Cristo? Quem sabe dizer qual é a obediência de Cristo? O que é a obediência de Cristo? Tem dois sentidos. É obedecer a Cristo. A obediência de Cristo é a morte dele na cruz. É uma vida crucificada. Vem aquela praga daquele mau pensamento horroroso, podre, na hora que você está adorando Deus. Leva o teu pensamento ao sacrifício de Jesus. Ele vai embora rapidinho. Veja aí o sangue dele escorrendo naquela cruz. E você sozinho, pé da cruz. Vai embora com o pensamento. Leva cativo a obediência de Cristo. Outra coisa, a falta de obediência é um outro obstáculo à renovação da mente. Porque não basta eu saber aqui. Eu preciso que isso gere uma mudança de atitude e posicionamento na minha vida. Obediência à palavra. E obediência à cruz de Cristo. Obediência. Porque nada vai adiantar, sua mente não renova se você não obedecer a palavra. Ah, mas tipo assim, acho que não tem nada a ver. Tudo que a palavra de Deus diz é, mesmo que você não goste. Obediência. Quando você obedece, você tem vitória. Deus, sabe, algo ruim sai da sua mente e algo bom entra na sua mente e se estabelece. Você nunca vai poder tirar algo, preste bem atenção, segredo de 40 anos de jornada de graça para os irmãos. Toda vez que você tirar algo ruim da sua vida, coloque algo bom. Se você tirou alguma coisa, algum conceito, alguma mentira do diabo da sua mente, plante algo bom, algo da palavra, uma verdade de Deus na sua mente. Aí o diabo não tem poder para fazer brotar novamente um pensamento, um posicionamento, uma mentira na sua mente. Sétima coisa que eu vejo como obstáculo para a renovação da mente é a dicotomia. Eu não vou explicar a origem, da palavra grega, de cosmos, aquela coisa toda. Pense numa coisa dividida em duas partes e coexistindo. A famosa vida dupla, ou a situação em duplicidade na sua vida. Você preste atenção no que eu vou falar aqui. De fé e de crença. Fé é uma coisa, crença é outra. Crença é um conjunto de situações que elaboraram uma verdade pela qual você vê o mundo, você vê as pessoas, você vê Deus, você vê a si mesmo. São crenças. É o que é estabelecido ainda quando a gente é criança. Então você não consegue enxergar a vida, não consegue enxergar a si mesmo, não consegue enxergar Deus, você não consegue enxergar as suas circunstâncias de outra forma, a não ser por essas crenças. Eu creio tanto que é assim e pronto. Eu não consigo. E a crença que a gente tem no nosso interior, ela vai se chocar com a fé.
fé se contrapõe à crença. Entendeu? Lembra que eu sempre digo, sempre conto como eu me sentia? Eu achava que a minha crença era: eu sou feia, eu sou burra, eu sou retardada e eu não sei fazer nada direito. Essa era a minha crença. E isso aleijava a minha alma. E eu não conseguia romper para viver o que Deus queria que eu vivesse. Porque Ele tinha uma verdade que era minha crença, que me colocava numa condição de vítima. Mas Deus está falando na palavra: não interessa, essa é a minha verdade. Eu não consigo ver dessa forma. Eu só consigo ver desse jeito. Você vai gritar, vai berrar, você vai falar, você vai plantar bananeira e a pessoa vai continuar obstinada, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, pensando do mesmo jeito. Porque existe uma crença dentro dela. Ela acredita que é assim e que nada vai poder mudar isso. Ela vai estar o tempo todo em choque e sofrendo, porque causa sofrimento, porque parece que, sabe, ser aquilo que Deus planejou para eu ser fica tão impossível, tão longe. Não é não difícil. Quem põe a dificuldade é a gente. Quero nessa noite, libertar você desse engano da crença. Quero dizer para você que você pode ser liberto dessas crenças que são mentiras, que estão lá no seu interior, que fazem você se ver de uma forma equivocada, que fazem você interpretar a vida de uma forma equivocada, que fazem você se sentir aquém daquilo que Deus desenhou para você viver. Você pode decidir hoje: eu quero viver pela fé e ter minha mente renovada. Você pode não continuar argumentando. Mas, pastora, mas comigo é diferente. Não, quem determina isso somos nós. Você tem que abrir mão da sua fé, da sua crença e começar a viver pela fé. Para terminar, eu quero ler um texto com vocês muito precioso. Romanos 12, 2. Mas na verdade são dois textos que vai ter que ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas crenças, elas são a base das fortalezas que estão na nossa mente, que elas resistem à palavra de Deus e não permitem que você viva a vontade de Deus. Entenderam? Por isso essas crenças, essas mentiras, tudo aquilo que está em desacordo com o que Deus diz a seu respeito, você precisa abrir mão. Você precisa depor. E Deus vai te levar a circunstâncias onde você vai ter que transicionar para uma mente renovada. Deus vai te levar a circunstâncias para que você chegue ao final de você mesmo. E você decida: ou eu abro mão dessas crenças, ou eu vou viver uma vida de derrota. E aí eu tenho que ser muito honesta com você: você não vai conseguir permanecer. Você vai viver caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. E toda vez que você cai e levanta, você fica cansado. E o que você quer é desistir, é desanimar, é não querer mais prosseguir. Então é importante a gente entender que a gente precisa tomar uma posição de renovar nossa mente, de fazer a escolha certa. Por último, eu
quero que você abra lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses. Pode ficar de pé. Não converse com ninguém. Lembre-se, há uma guerra pela sua mente, pela sua atenção. Portanto, se fostes, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quanta glória tem para se manifestar através da sua vida. Eu quero te desafiar nessa noite a romper com as crenças. Quero te desafiar nessa noite a se comprometer com o desenvolvimento da sua salvação. Quero te desafiar a se comprometer com ler, orar e meditar. Quero te desafiar nessa noite a tomar uma posição diante de Deus e honrar esse amor. Permitir que a cruz cresça e se torne imensa